Aê, gurizadinha! Tudo em cima? Aqui é a Digilata e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito interessante, um assunto que eu gosto muito. Vou falar sobre tatuagem. Gosto pra caramba mesmo, desde pequenininho eu achava muito legal, muito da hora tatuagem e como ficava bonito a arte presa no corpo de forma permanente. Porém, eu não havia nunca feito uma tatuagem até nego velho e morar sozinho. Por que isso? Porque, primeiro, eu respeitava muito a minha mãe. Minha mãe sempre foi contra, totalmente contra tatuagem. Não que ela não achasse bonito, mas não no filho dela. E aposto que muitos pais pensam assim. Mas não foi só isso que pesou muito pra mim não fazer uma tatuagem até pouco tempo atrás. A principal razão pela qual eu não havia feito tatuagem ainda é que não tem como uma criança saber o que quer pelo resto da vida. Ele pode ter uma suspeita, ele pode ter um gosto. Mas esse gosto vai mudar. E a ideia que inicialmente era perfeito, era a explicação da sua existência, pode ser algo pouco relevante ou que ele se arrependa quando ele amadureça. Então a tatuagem acabou pesando desta maneira. Esse foi o principal argumento que minha mãe usou para me convencer e me convenceu. Porém, todavia, entretanto, contudo, eu mudei, eu cresci, acabei fazendo aquelas tatuagens que eu queria desde sempre. As tatuagens do meu corpo representam coisas pra mim. Tem uma explicação? Tem, mas é minha explicação. É o que eu faço. Claro que alguém tendo uma leitura por fora vai ter toda uma ideia, já pode vir a se encontrar com a ideia que eu tenho daquela tatuagem, daquele símbolo que eu porto no meu corpo. Porém, os equívocos sempre podem ocorrer e é por isso que eu aconselho você que está em dúvida se vai fazer aquela tatuagem ou não, segura, se está em dúvida. O tatuador não vai sair de lá, nem teu corpo. Então, espera pra ter certeza que é realmente a tatuagem que tu quer fazer. Uma tatuagem que te representa, que representa você e representa o seu estado, que tenha um significado realmente importante. Dito isso, como escolher um bom tatuador? Eu aconselho vocês a irem não nos tatuadores, mas sim nos tatuados. O que o tatuador fez? Vai lá, dá uma olhada no Instagram dele, no Facebook dele, no site, na homepage, no estúdio. Procura pessoas que ele já tenha tatuado e se ficaram felizes. Pergunta se a mão do cara é leve, se é pesada. Pergunta se a higiene é boa, isso tu pode ver indo no tatuador também. Pergunta qual o estilo que ele mais gosta, vá atrás, se informe, porque tu pegar um tatuador excelente num estilo, só que não é aquele estilo que tu quer pra ti ou uma tatuagem naquele momento, vai ser um desperdício de dinheiro e de tempo e de espaço na tua pele. Mas, para isso, tu precisa conhecer um pouco de estilos. E o Digilata vai explicar. Primeiro estilo, Old School. É um estilo clássico ocidental. É um estilo que valoriza principalmente barbeiros, as pin-ups, marinheiros e aquelas coisas meio hardcore, meio metal. É um estilo que utiliza traços fortes, simples, como por exemplo as fotos que eu estou mostrando aqui. Todos eles são old school. São utilizadas poucas cores, normalmente vermelho, verde, amarelo, fora o preto. E uma coisa bem simples e extremamente tradicional norte-americana. Ela ficou espalhada por todo o ocidente, graças aos marinheiros. Derivado do old school, depois surgiu, por volta dos anos 70, por aí, surgiu o new school. O New School, estes aqui, leva características do Old School, sendo essas figuras meio caricatas, porém ele traz todo um estilo de cartoon às tatuagens. Ele traz uma característica meio HQ, o movimento deles, o movimento dos traços, a tentativa de fazer um deslocamento, dar uma profundidade numa tatuagem e o uso muito mais forte de diversas cores. Por que o Old School e o New School eles são tão diferentes? Gente, o Old School, ele foi utilizado tudo que existia de técnica naquela época, quando ele foi criado. Isso há muito tempo atrás. A tecnologia de tatuagem não era grande coisa. Não tinha muita variedade distinta de cores, de pigmentos e nem mesmo de equipamento. Então o traço, o estilo, foi se desenvolvendo com o passar do tempo. E o New School bebeu dessa evolução cartunesca de desenho, de arte, que sofreu o Old School. Mas existem outros estilos clássicos. O oriental tradicional. O oriental tradicional é aquele que normalmente a gente vê nos filmes japoneses. São tatuagens tradicionais japonesas. São bonitos, são lindos, claro, mas tem todo um significado cultural para eles. Da mesma forma que o Old School tem para os marinheiros. Cada tatuagem tradicional tem o seu local de origem e os seus significados relevantes ao seu povo. O oriental tradicional não foge disso. Tampouco
o Maori, que é uma tatuagem que está muito popular hoje em dia. O Maori, ele surgiu com o povo Maori. É uma tatuagem muito singular e ficou muito famosa. O The Rock, por exemplo, utiliza o Maori no seu corpo. Só que o Maori tradicional, o Maori mesmo, ele possui várias pequenas características. Cada tracinho, cada coisa simboliza alguma coisa. Ou simboliza família, ou simboliza riqueza, ou simboliza força, ou simboliza cuidado e coisas do gênero. O desenho inteiro, a composição inteira é rica de detalhes dentro da sua tatuagem. Então quando vocês forem fazer um Maori, cuidem, porque provavelmente não vai ser um Maori mesmo. O Maori tradicional é feito com esses significados que é passado de cultura de geração após geração. Uma tatuagem provavelmente que a gente encontra hoje em dia são tatuagens estilo Maori. Quer dizer o quê? Elas levam algumas características no seu traço, mas não necessariamente todo o seu peso cultural e significativo. Então tome cuidado quando vocês forem fazer uma tatuagem tradicional ou Maori que tem um significado com um determinado povo. Tome cuidado para não falar, é uma tatuagem tradicional oriental, tradicional Maori. Pode ser que não. Então, cuidado! Temos também o clássico tribal. O tribal, praticamente quase qualquer tiozão tem um tribal. Dá para se dizer que o tribal surgiu como uma derivação, uma tentativa do ocidente de puxar os Maori no início. Uma tentativa. Uma das principais características do tribal, da mesma forma que o Maori, é ficar orgânica no corpo e utilizar só tons de preto. O tribal tradicional, ele tenta utilizar a movimentação do corpo, os desenhos do corpo, o volume do corpo, para fazer seus tracejados, dando formas de círculos, riscos, como vocês podem e estão acompanhando aqui do lado. Levando em consideração, nós temos o bioorgânico, que também tenta utilizar a movimentação do corpo da pessoa, como por exemplo alguns volumes e coisas como vocês podem ver, e ao mesmo tempo ele tenta deixar uma harmonia, deixar como se fosse uma transformação, um organismo vivo ali dentro do teu corpo, ou talvez o seu corpo se transformando em algo, ou algo vivo está ali tracejado no seu corpo. O bioorgânico é muito interessante, eu particularmente gosto muito. Irmão do bioorgânico é o biomecânico. O biomecânico, ele possui também uma pegada que exige um grau de realismo nas suas tatuagens, normalmente sendo muito mais complicado que o bioorgânico de ser feito, porque ele exige pequenos traços de luz e sombra para parecer o metálico do biomecânico. Biomecânico ele tenta fazer quase que uma pessoa ciborgue, quase que talvez rasgando a pele e tu sendo um androide, ou partes implantadas, ou coisas do gênero. Tatuagem muito famosa também hoje em dia, que é o realismo. O realismo é a tentativa de colocar uma foto em uma pele. Até meu pai! Uma tentativa de fazer um realismo. Que elas tentam pegar jogadas de cores, jogadas de sombra, jogadas de luz, jogadas de volume, profundidades e tal, que tentam transformar aquela tatuagem em uma coisa bem próximo de uma realidade. Existem outras tatuagens normalmente que são de realismo e são, sei lá, foto de cachorro, foto de água, foto de alguma coisa. Tome cuidado, pois o realismo, apesar de ser lindo, maravilhoso, ele tende a ser bem trabalhoso e bem delicado. E se vocês forem procurar alguém que faça realismo, tipo a cara de alguém, ou um cachorro favorito, ou coisa do gênero, e querem fazer um realismo, estejam preparados a pagar uma pequena fortuna. Não só isso, como a ficar horas e horas em uma sessão de tatuagem, o que pode ser bem dolorido. Esses são só alguns estilos de diversos estilos. Temos também o aquarelado, o pontilhismo, preto e branco. Cada tatuador tende a ter o seu próprio estilo com o passar do tempo. Da mesma forma que um desenhista acaba desenvolvendo a sua mão para um determinado estilo, se é mangá, HQ americano, o que se é um estilo francês, cartoon ou o que for. Da mesma forma, um tatuador acaba desenvolvendo um estilo que é mais cômodo para ele, que ele consegue jogar melhor as cores, que ele já consegue desenvolver melhor os traços, que ele consegue ter uma noção melhor de como funcionam as coisas. Então procurem, eu insisto, procurem um tatuador adequado para o estilo de tatuagem que vocês querem. Dê uma procurada, estilo de tatuagem no Google. Aqui embaixo, no link da descrição, vai estar algumas buscas que eu fiz para até mesmo me inspirar para fazer esse vídeo. E aí, gurizadinha, o vídeo ficou um pouco longo, então dividi ele em duas partes, não se preocupe, garante o joinha e até a próxima.